Valeu, João. E aí, boa noite, pessoal, tudo bem? Como o João falou por aí, né? Eu sou uma pessoa que estou aí atuando em prol da comunidade, né, de qualidade, teste de software, aqui no Brasil, né? Atuando também localmente aqui. Inicialmente foi muito aqui, começando aqui, né, com as pessoas das empresas, fazendo meetups aqui em Recife. Participo de um grupo do Ministry of Testing aqui de Recife. E aí fui tomando esse gosto aí por comunidade, por colaborar, ensinar os outros, compartilhar. Você, quando está ensinando o que aprendeu, você reforça muito mais. Então, é um método muito bom, né? Algumas pessoas podem até pensar assim, poxa, hoje em dia está tendo tanta gente começando e compartilhando o mesmo conteúdo básico, só que isso é uma das melhores formas de você reforçar o seu aprendizado, é colocar em prática, ponderar o que você aprendeu ali, trazer, aprimorar, né, e apresentar compartilhando para os outros. Então, eu costumo dizer que é como uma analogia, né, fazer uma analogia como se fosse aquela aula que você aprende ali rabiscando rápido o conteúdo, porque o professor está ensinando rápido, e depois você vai, passa limpo, e depois que está um negócio super, super organizado e fácil de entender, né, inclusive na parte da grafia, né, sem um garrancho lá na letra, você pode compartilhar com um colega de turma e tal, e geralmente, pessoal, isso eu tô falando tempo antigo, tá? Vai lá e tira xerox do caderno para pegar o conteúdo todo bonitinho, pronto, porque você teve esse trabalho de fazer isso. Então, é sempre passar adiante, isso que é bom, né? Não reter o seu conhecimento. Você é um cara, é uma pessoa boa que, com certeza, você aprendeu com alguém. Então, nada melhor do que passar esse conhecimento adiante. Beleza. E, João, em relação ao evento que você falou aí, foi o DETA, foi esse ano. Foi esse ano o evento do Júlio. Então, quem puder ir, tá no canal dele lá. Foi um evento bem massa. A Tainara participou, a Tainara que estava agora há pouco, e outros alunos do Júlio. Foi um evento muito massa. Mas aí, beleza, pessoal. Deixa eu só compartilhar minha tela aqui. E a gente começa sobre o tópico que eu trouxe aqui para conversar com vocês, tá? Deixa eu compartilhar minha tela aqui, que o stream, faz tempo que eu não uso StreamYard. Share. Share screen. Vocês conseguem ver minha tela? Dá um feedback aí, por favor. Que agora eu não vejo mais o... Estão sim, estão vendo. Ô Marlon, você consegue abrir a porta? Tá fazendo aquele negócio que você falou aquele dia. Se eu abrir a porta, o eco, né? Se eu abrir a porta, meu filho vai invadir aqui com tudo, vai ficar gritando. É bom que ele palestra para nós aí também. Só um instante, peraí. Tá todo mundo ouvindo bem? Sim. Tá fazendo live. Aí só Vai aparecer o nenenzinho dele. Olha lá. Tem 2 aninhos. É porque quando ele fecha a porta, fica esse som meio de... Porque não tem nada no quarto, né, ô Marlon? Oi, pessoal. Então, eu tô num quarto que eu tô usando como escritório, então tem pouca coisa aqui, eu não tem nada ainda. Tá todo mundo ouvindo bem? Coloca Tô ouvindo aí. Fecha a porta e abre a janela. O Everton também tem neném lá. Vamos lá, espero que tenha melhorado. Vai lá. Melhorou pra caramba. Vai lá. Beleza. A meta é fazer um cenário tipo do Papito lá do que é a Ninja, né? Fazer uma prateleira, uns neons assim e tal. Daqui a pouco eu chego lá. Hoje eu botei outro pra cima. Vamos lá, pessoal. Eu estou aqui hoje para falar para vocês sobre características de qualidade de software, tá? Algumas pessoas vão olhar para o título, algumas já vão saber do que se trata, outras
podem achar que o que deve estar aí atrelado ao assunto, mas não é muito bem aquilo, e aí a gente está aqui para dar essa introdução ao assunto, tá? Vamos lá. Primeiro, falando um pouquinho sobre mim, né? Sou Marlon Almeida, sou engenheiro de testes no César, atuo na área há um pouquinho mais de 10 anos, na área de teste de qualidade de software, em diferentes contextos, graças a Deus, um pouco só em contexto de desenvolvimento tradicional, né, metodologia mais tradicional, e maior parte dos anos aí em contextos usando metodologias ágeis. Tenho background também na parte de infraestrutura e desenvolvimento web. Eu, como já falei, né, sou membro do Ministry of Test em Recife, que é a comunidade local de Recife, e sou entusiasta em DevOps e Cybersecurity. Ainda dou umas riscadinhas em DevOps e Cybersecurity, mas é só a afinidade pelo conteúdo, né? Tento me especializar aos pouquinhos. Vamos lá. Eu começo, assim, trazendo uma pergunta, né? O que é um software de alta qualidade para vocês? Né? Vou dar alguns segundinhos aí para o pessoal colocar aí, em poucas palavras, né, no chat, o que é que significa, né, um software de alta qualidade? Que danado tem a ver com isso? É um software que ele funciona corretamente, de acordo com os requisitos, né? O que está envolvido aí em tornar um software de alta qualidade, né? Então, a ideia é entender como avaliar isso, como mensurar, sobre quais aspectos você pode configurar, você pode avaliar a qualidade de um software, né? Então, é sobre isso que a gente vai falar daqui a pouco, em mais detalhes, tá? E aí, eu trago aqui a resposta, né? Aqui, entre aspas, falando assim, um software que um software de alta qualidade, né, que foi a pergunta, é um software que atende, se não todas, as principais expectativas de seus usuários, considerando também aspectos implícitos que, se não atendidos, comprometem a qualidade do produto, né? E de quem é essa citação? Foi minha mesmo, eu elaborei agora há pouco, antes da apresentação, tá? Enfim, eu peguei um pouquinho do conhecimento, estudando algumas coisas, e foi essa a ideia que eu usei para definir um software de alta qualidade, tá? Vocês podem comentar por aí se concordam, se não concordam, e depois o João, no final da talk aqui, pode trazer para a opinião de vocês para poder discutir. Beleza? E aí, mais uma questão, né? Como avaliar a qualidade de um software, né? A gente viu aqui, né, o que eu perguntei para vocês primeiro é o que é um software de alta qualidade. Eu trouxe uma definição com minhas palavras, né, baseado no que eu estudei, na minha experiência. E aí eu pergunto, como avaliar, né, a qualidade de um software? Para isso, existem inúmeras formas, né? Tem um amigo meu lá do César, o Fábio, ele adora esse mapa aqui, ele traz apesar de ser um pouco antigo, deve estar até desatualizado, hoje em dia talvez seria muito maior, traz uma visão, né, o impacto do que representa o teste de software, né, e como avaliar um produto. Então envolve tanta coisa, que cada bolinha pequenininha dessa, das menores aí, poderia ser uma palestra dessa que eu estou fazendo aqui. E a gente vê, assim, os pontos principais aí, né? Envolve soft skills de quem está envolvido em como fazer essa avaliação da qualidade de um software, envolve princípios de testes, envolve metodologias, processos, envolve ferramentas. Então, é um universo, né? É um universo bastante vasto e aqui existem muitas coisas para você saber como avaliar. Mas, de fato, o como não é o que, né? Existe uma diferença aí. O de como avaliar a qualidade vai envolver muitas coisas que a gente está vendo por aqui, né? Em alto nível, claro. Mas a questão é o que avaliar,
E aí é que entram as características, né? Aí, aqui, antes de trazer um pouco mais de detalhes sobre as características, tem aqui sobre as abordagens, né, utilizadas, né, para avaliar essa qualidade de um software. Você pode avaliar simplesmente de forma empírica, né, baseado na sua experiência, com o conhecimento que você agregou, não só técnico, estudando o teste e trabalhando na área, mas como usuário mesmo. Então, você vai se deparar com um produto digital, um software, e vai, com base na sua experiência de uso ou de trabalho, seja o que for, você vai tomando e definindo formas de avaliar, né? Mas tudo muito baseado na sua experiência. Não existe como que eu posso dizer, uma metodologia sistemática, né? E aí é que entra o outro ponto aqui, a outra abordagem, a abordagem sistemática, que nada mais é do que uma abordagem estruturada, né? Já prevista, né, por estudiosos na área, né, e avaliada que é a melhor forma de você a melhor forma de você avaliar de forma sequencial, talvez, e estruturada sobre um determinado aspecto, o software, tá? E aí a gente vai falar justamente sobre essa abordagem sistemática. Através dessa abordagem, a gente consegue, né, existem determinadas práticas, né, para avaliar cada característica de qualidade do software. E a gente vai olhar aqui algumas delas, tá? Existem normas, né, padronizadas aí. Uma delas é a ISO 25010, né? Deixa eu só dar uma olhada na antiga. A 25010 é uma norma, né, da ISO que substitui a 9126. É uma antiga norma, né, um conjunto de características, possuíam 6, se eu não me engano, e essa 25010 surgiu em 2011 para substituir, né, renovar, incluindo 2 novas características, e tem essa estrutura aqui que eu vou mostrar para vocês. Tá? Então, aqui entra na questão que eu falei sobre o que avaliar, né? Não o como. Claro que quando a gente define o que, né, qualquer caixinha dessa aqui, que é o que a gente vai avaliar, é o aspecto, né, a característica que a gente quer avaliar de um software, a gente tem o como, né, fazer cada um desses. Mas está aqui essa estrutura, né, a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas. Como vocês podem ver, são bastante, né? Existe a voltada para funcionalidade, para performance, né, eficiência de performance, compatibilidade, usabilidade, confiabilidade, segurança, manutenibilidade, essa palavrinha é traiçoeira, mas eu acertei, manutenibilidade e portabilidade, tá? E essas são as características da qualidade do software. Porém, cada uma delas tem subcaracterísticas, beleza? Segundo essa norma. Claro que podem existir abordagens, talvez, de um contexto específico que tenha nuances aí entre uma dessas subcaracterísticas. Mas, de forma geral, né, nesse padrão, nessa norma da ISO 25010, é dessa forma que está estabelecida, né, as características e suas respectivas subcaracterísticas. Então, a gente vai falar aqui, a ideia não é falar sobre cada uma delas, porque senão se tornaria extenso. E do jeito que eu me conheço, que eu falo bastante, e a gente não teria tempo viável para conversar sobre todas, mas tem bastante conteúdo, né? Vale lembrar que esse conteúdo é compartilhado, né, por grandes referências que estão, inclusive, nesse evento aqui. O Júlio tem conteúdo sobre características, qualidade de software, o Pessoni, o Vinícius. Enfim, tem bastante coisa, não é um conteúdo difícil de encontrar e pesquisar para você entender um pouquinho mais, tá? Mas, claro, que cada pontinho desse você pode se especializar. Você pode ser uma pessoa de testes especializada em testes de performance. Você pode ser uma pessoa
de testes especializada em usabilidade, ou ainda mais, você ser uma pessoa especializada numa das subcaracterísticas, né? Então, você está indo de uma forma muito mais restrita em relação àquela subcaracterística, tá? Como, por exemplo, eu posso trazer aqui acessibilidade. Tem um amigo da gente aí que contribui muito para a comunidade, que é o Bruno Pulis. Ele também é referência aí. E ele compartilha muito conteúdo top sobre acessibilidade. Então, quem estiver levando em consideração nas suas avaliações de qualidade de um produto, né, de um software, vale a pena ir seguir o Bruno Pulis, beleza? Mas é isso. Então, a gente viu aqui que existe um padrão, né, do que se testar, do que tem a ser testado num software, né, seguindo esse padrão, essa norma. E a gente vai falar um pouquinho sobre cada característica, escolhendo uma ou duas subcaracterísticas para trazer um pouquinho mais de detalhes, tá? Do que se trata. Beleza. Vamos lá de uma em uma, tá? Só para lembrar, são 8, né? 8 características. E aqui eu trago traduzido em português, então pode ser que tenha uma ou outra que tenha uma tradução um pouco mais adequada, mas aqui, por exemplo, corretude não é uma palavra da língua portuguesa, mas ela tem um significado comum, né, informal. Inclusive, se vocês procurarem no Google, tem assim, corretude, usado no contexto de algoritmos, né, em relação à parte computacional. Então, corretude, eu vou falar um pouquinho sobre essa subcaracterística. A característica que ela pertence é a adequação funcional, tá? Então, vale até lembrar um ponto aqui antes de eu decorrer sobre cada uma das 8 características. A única voltada para o funcional, né, essa aqui, é a característica da adequação funcional, e ela tem essas subcaracterísticas aí. Todas as 7 demais são voltadas para um contexto não funcional, tá? E aí a gente vai ver sobre eles daqui a pouco. Mas sobre adequação funcional, né, analisando a corretude, entender, né, avaliar se o software ele atende, né, da forma, analisando a funcionalidade, as funcionalidades do software, né, as features, se realmente está se comportando da forma esperada, né? Se o software ele realmente está realizando, né? Quando ele entra em execução, ele está entregando o que foi planejado, né? Com base nos requisitos funcionais e etc. A integridade, saber se ele está funcionando por inteiro, né? De uma forma concisa, né? Sem intermitência, né? E a adequação vai depender da adequação do contexto. Envolve a questão funcional, mas no contexto a adequação no contexto funcional, vai envolver ambiente, vai envolver vários outros tipos de aspectos que você pode avaliar um produto sobre essa ótica aí de adequação funcional. Beleza? Partindo aqui para a próxima característica, é a eficiência de desempenho. A subcaracterística que a gente vai falar um pouquinho mais é essa aqui do comportamento em relação ao tempo, né? Então, olhando para aí, o que o pessoal entende mais, né? O que eu vejo que é mais compartilhado em conteúdo são testes de performance, no geral, né? Então, olhando para essa característica, entenda que a forma de avaliar as subcaracterísticas dela é através de testes de performance, no geral, tá? Então, a subcaracterística comportamento em relação ao tempo é você avaliar, né, o comportamento, é colocar o software em execução, numa determinada funcionalidade dele, para que você não avalie olhando para o que ele está fazendo, se está correto. Isso é da característica 1, né, que a gente já viu. É para saber se o desempenho, né, o comportamento está sendo realizado dentro do tempo esperado, né, predefinido, tempo planejado para realizar aquela atividade, né, para entregar o resultado.
Então, existem aqui dentro diversos outros tipos de testes, né? Formas de como você fazer esses, acessar, né? Avaliar essa eficiência de desempenho, né? Em relação ao tempo. Outra é a questão de utilização de recursos, né? Avaliando, monitorando memória, CPU, consumo, a capacidade também, em relação ao consumo em disco, enfim, existe o preenchimento, né, de quantos usuários a aplicação pode atender, né, quanto ela tá prevista, né, atender X mil usuários, então, uma centena de usuários, depende de qual é a estratégia do produto. Então, tudo aqui, né, existe essas subcaracterísticas para você entender como avaliar essa característica principal, né, em relação à eficiência do desempenho. Você pode entender um pouquinho, adentrar um pouquinho mais nessas subcaracterísticas para fazer determinados tipos de teste e obter diferentes tipos de resultados, tá? E de acordo com a necessidade. Algumas aplicações vão exigir isso daqui, uma delas, outras vão exigir todas, vai depender da estratégia de teste adotada, beleza? A próxima característica é a compatibilidade, tá? Compatibilidade, e a gente vai avaliar aqui a interoperabilidade. A subcaracterística de como o software, ele junto com a coexistência, né, ele está junto ali com outros softwares, né, dentro de um sistema. Então, imagine, no contexto mais atual, um sistema numa arquitetura de microserviços, como é que ele se integra, né, e a interoperabilidade alta quer dizer que o software ele está se integrando muito bem, né, tanto entre os componentes do sistema, como também em diferentes ambientes ou diferentes plataformas, tá? Então, a compatibilidade é mais nesse sentido. Então, existem diversos tipos de teste, né, para você fazer e avaliar se a interoperabilidade, também é uma palavrinha traiçoeira, se ela está adequada, né, ao esperado. É sempre bom lembrar que nem todos esses você espera 100%. Às vezes você determina aqui um percentual, né, interessante para você avaliar esses critérios não funcionais, essas características, é mais voltado para números, né, metrificar, quantificar. Então, nem sempre é objetivo atingir 100%. É claro que quanto maior, né, essa métrica, melhor, tá? Vamos para o próximo aqui. Usabilidade, tá? Usabilidade é uma das que possui um conjunto maior de características. Vamos lá. Existe a adequação ao reconhecimento, a aprehensibilidade, operabilidade, a proteção contra enganos do usuário, estética da interface do usuário e acessibilidade. Eu estou trazendo esses em negrito, né? Às vezes eu estou passando aí sobre alguns deles, mesmo não estando em negrito, mas eu trouxe que é para eu me lembrar que é para falar sobre esses, tá? Então, a aprehensibilidade é uma subcaracterística, né, da usabilidade, onde a gente vai avaliar, a gente tende a avaliar, né, o quanto um software ele tem a interface, né, de uma forma que o usuário, né, vai percorrer um fluxo funcional. E esse momento, essa ação que o usuário toma, ela vai ser também cronometrada, enfim, existem aspectos que vão ser observados para que o usuário, né, e aí vai existir personas, vai existir testes em laboratório também, trazer uma pessoa para, seja um app móvel ou uma aplicação web, fazer esses testes e você entender se a interface está amigável, se o usuário ele consegue usar de uma forma fácil, né, a aplicação. E tudo isso de uma forma a ser metrificada, né, a ser avaliada, a velocidade, né, desses fluxos, né, para que daí venham outras formas de você melhorar o seu produto nesses aspectos. Por exemplo, um teste AB. A gente vai avaliar aqui uma determinada
feature, e vai avaliar que os usuários do perfil 1, 2 e 3, cada um teve ali uns X segundos para concluir aquele fluxo funcional. Então, depois de vários estudos e melhorias, né, na interface e algumas funcionalidades também, aquilo vai entrar novamente em novos testes, né, podendo até ter um teste AB, né. Então, vamos ver assim, como dá para esse conjunto A e esse conjunto B de funcionalidades, colocar isso aqui disponível para os usuários e vamos agora avaliar. Então, isso aqui foi mais rápido, o pessoal teve uma apreensibilidade maior, então vamos adotar essa estratégia aqui. E aí você vai amadurecendo o seu produto com base nessa subcaracterística de qualidade. A outra é a acessibilidade. Eu vou pegar uma fila aqui do que o Bruno, que eu comentei com vocês, o Bruno Pulis. Eu falei assim, Bruno, me dá uma definição para quem não é especialista em acessibilidade e como falar de uma forma bem superficial sobre acessibilidade. E ele me passou assim, que é promover acesso ou experiência igual para todas as pessoas, independente de possíveis deficiências que algumas dessas pessoas, né, usuários daquele produto, possam ter. Então, acessibilidade, de uma forma mais rápida, né, de definir, é isso. Tá? Então, usabilidade tem todo esse conjunto de subcaracterísticas, né, que você pode olhar, avaliar, tem determinados tipos de testes, ferramentas, tudo mais para você poder avaliar com mais critério sobre esse ponto de vista e sobre essa ótica de usabilidade. Tranquilo? Vamos para o número 5 aqui, a característica confiabilidade. Tem as subcaracterísticas maturidade, disponibilidade, tolerância a falhas e recuperabilidade. Vou falar um pouquinho sobre recuperabilidade. Quanto tempo o seu produto leva para se restabelecer de uma falha, né? Quanto tempo o seu produto leva para comunicar, né, para você tomar ciência de que uma determinada parte dele, ou ele por inteiro, ficou indisponível, né? Toda a questão de avaliar sobre esse aspecto, tá? Então, existem ferramentas bem interessantes. Se eu não me engano, Chaos Monkey, da Netflix, é uma ferramenta que tende a fazer testes, né, baseados direcionados para essa característica aí da recuperabilidade. Beleza? Passando aqui para o próximo, segurança. Tá? Segurança, ele tem essa característica, possui essas seguintes subcaracterísticas: confidencialidade, integridade, rastreabilidade de uso, responsabilidade e autenticidade. Falando sobre rastreabilidade de uso, também conhecida como não repúdio, a forma, né, o grau em que o software ele é avaliado, né, de forma que consiga manter uma rastreabilidade, como está aqui, né, destacado, de todas as ações que os usuários podem tomar no software, né, sobre o aspecto de segurança, né, a gente está olhando aqui. Então, se a sua aplicação ela tem um contexto um pouco mais sensível, né, está num contexto que ele lida com dados sensíveis, né, seja de pessoas, né, está LGPD aí cada vez mais presente, né, no nosso cotidiano. Então, voltado mais para a segurança, então para o tipo do negócio, se for um e-commerce, né, dependendo se armazena dados financeiros, enfim, toda essa questão que, do ponto de vista de segurança, caso haja uma ameaça à segurança do produto, né, a lógica do seu programa, né, ela está mantendo tudo isso registrado, cada passo que os usuários deem, inclusive se for uma pessoa que não tinha o devido acesso, ela, para fazer esse passo a passo, né, utilizando a aplicação, tudo isso está sendo registrado, né, para uma eventual auditoria, né, e fazer eu ia dizer em inglês, uma rastreabilidade de um determinado passo a passo, né, de um fluxo, beleza? A próxima
subcaracterística é a manutenibilidade. Tem todas essas subcaracterísticas, modularidade, reutilização. Essa daqui foi uma das que eu não senti segurança na tradução, tá? Esse daqui é analisabilidade, né? Creio eu, essa daqui eu não entendo muito bem dessa subcaracterística, mas creio eu que seja o grau, né, que avaliado para essa subcaracterística para que seja fácil de analisar sobre um determinado aspecto, seja ele de um problema ou não. Está um pouquinho relacionado sobre a testabilidade, que eu vou falar com mais detalhes. Tem a modificabilidade, tudo isso aqui está atrelado, de certa forma, né? Cada um tem um pouquinho, uma ramificação específica, mas existe o intuito da sua aplicação ela ser bem montada, do produto ele ser bem desenvolvido, falando aí sobre a testabilidade, do ponto de vista que, para a gente criar testes, né, em cima desse produto, desse software, ele esteja bem desenvolvido. Então, sob o ponto de vista aqui de acoplamento, de coesão, né, é avaliado aqui, por exemplo, na testabilidade, o grau dessas características, né, desses aspectos. Então, uma aplicação que tenha uma testabilidade alta, ela, consequentemente, ela tem um baixo acoplamento, né? Então, as classes, os métodos, independente da linguagem, vocês podem abstrair nesse sentido, mas a forma que ela é construída, né, existem boas práticas, né, em que as funções, né, as responsabilidades ali de cada função sejam bem separadas, né, bem estabelecidas, que não exista um acoplamento, uma mistura de definições a nível de código. E do ponto de vista de coesão, também não se estender, né, ser conciso, né, numa determinada ação, aquele software, ele está bem organizado nesse sentido, bem direcionado, né? Cada ação que ele pode tomar para uma determinada funcionalidade, ela foi desenvolvida de uma forma escrita, né? Pode-se dizer assim, de uma forma bem concisa, né? Então, o baixo acoplamento e uma alta coesão, consequentemente, tornam um software com uma testabilidade mais alta. E aqui a gente tem a última característica, que é a portabilidade, né? Tem a adaptabilidade, tem a instalabilidade e a substituibilidade. Enfim, para quem já estudou um pouquinho testes ágeis e entende aquele quadrante, a parte que termina com IT, né, em inglês, né, o ITY, normalmente são esses que no português é DAD, no final, DAD. Então, normalmente, né, de forma geral, salve algumas exceções, todas essas que terminam com DAD são testes, né, que a gente acessa esse tipo de característica e subcaracterística através de testes não funcionais. Tá? Então, portabilidade, aqui falando um pouquinho sobre adaptabilidade, a subcaracterística onde, quando avaliada, a gente entende qual é o grau, né, em que uma aplicação ela se adapta em diferentes ambientes, em diferentes contextos, plataformas, né? Então, a gente tem uma aplicação que ela tem um produto, né, ela tem um código, né, um back-end, que o front-end dele, né, ele se adapta, né, claro, também salve algumas exceções, às vezes não é possível com um código de front-end replicar em todas as plataformas, mas você tem uma responsividade, a subcaracterística onde o seu software, ele, quando tem um grau alto de adaptabilidade, ele tem a capacidade de se adaptar em diferentes plataformas, tá? Ele é portável, digamos assim. Né? Sua aplicação funciona bem na versão web, ela funciona bem num browser específico, no Chrome, no Firefox, no Edge, no Internet Explorer, não, aí já é exceção até pela ISO. Mas, enfim, em diferentes ambientes, sua aplicação, ela se comporta de uma forma adequada, e claro, novamente, aquele ponto.
não é sempre visando que tem que atingir 100%. Às vezes, na estratégia do teste, a gente define que uma adaptabilidade adequada para a nossa estratégia é uma adaptabilidade de 80%. Então, vai ter todo um estudo com base em quais são por exemplo, os browsers considerados, quais são as plataformas consideradas, para ter a noção do 100% e poder entender quando não está atendendo em alguma dessas plataformas, né, em algum desses ambientes. Beleza? Aí aqui, pessoal, eu trouxe que se chama uma Software Testing Wheel. A gente pode traduzir para uma roleta, né, de teste de software. E ela simplesmente ela traz em resumo, né, numa forma bem bacana aqui, inclusive para imprimir, para você ter do seu lado, né, para consulta, e todos esses aspectos que a gente viu. Então, a gente vê aqui no centro, né, a qualidade de uma aplicação, né, esse ponto aqui do centro, né, esse ponto central. Aí, no primeiro nível, né, nessa esfera menor, a gente vê todas as características, as 8 que eu mencionei, né, e depois dela, a gente vê todos, no outro nível aqui, a gente vê cada subcaracterística, tá? E aí, mais na ponta, a gente vê direcionando qual é o tipo de teste, né, que vai precisar ser feito para avaliar essas subcaracterísticas e, consequentemente, a gente avaliar a característica principal, né? Então, é nesse sentido que isso aqui é bacana, tá? Depois tá aqui o endereço para vocês, eu vou disponibilizar também a apresentação, tá? E aí é isso, pessoal. Partiu avaliar a qualidade das aplicações com mais orientação agora, né? Não usar somente a forma empírica e usar uma abordagem mais sistemática, sabendo o que testar. Beleza? Vamos abrir agora para dúvidas e o João pode entrar aí, João. Obrigado, pessoal.